E hoje a gente vai falar o que são os bloqueios emocionais. Quero te explicar um pouquinho o que são os bloqueios, como eles travam a sua vida e o principal, né? Como que a gente se liberta de tudo isso, tá bom? Então eu vou começar explicando um pouquinho do que é um bloqueio emocional. Então, bloqueio emocional é tudo aquilo que trava a sua vida, tudo aquilo que te impede de ir para um próximo nível. Então existem vários bloqueios emocionais, a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns deles aí que podem estar travando a sua vida, mas eu quero que você imagine agora uma Ferrari linda, cheia de potencial, porém sem gasolina. Ela anda? Não, porque ela não tem gasolina. Então o bloqueio emocional é como se você tivesse um potencial muito grande, mas você não saísse do lugar, entende? É como se você tivesse um carro com freio de mão puxado, ele não avança, ele não vai pra frente, parece que algo te prende. A sensação de quem tem bloqueio emocional é como se você estivesse presa porque você quer fazer uma coisa, mas tem comportamentos incongruentes com aquilo que você quer fazer, você quer realizar, mas você não consegue, você se sente presa, você se sente paralisada, como se alguém estivesse amarrando as suas mãos, o seu comportamento, como se algo tivesse te puxando para trás. Você dá 10 passos para frente e dá 8 para trás, ou seja, você até avança, mas você avança muito pouco. Isso que é a sensação de estar presa, né, em bloqueios emocionais. Eu vou explicar um pouquinho sobre cada um desses bloqueios e eu já quero começar falando que um bloqueio emocional, seja ele qual for, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, insegurança, medo, baixa estima, complexo de inferioridade, procrastinação, tudo isso são sintomas de feridas emocionais, são os bloqueios emocionais que estão travando a sua vida, mas eles são só os sintomas, né? Eles não adianta você ficar tratando o sintoma. Por exemplo, ansiedade não se cura com remédio. O remédio ele não trata a ansiedade, ele só trata o sintoma da ansiedade, mas a causa raiz da ansiedade não. Então não adianta você ficar tratando o sintoma, né? Se a gente vai no médico com febre e o médico te dá uma dipirona, vai resolver o seu problema? Não vai resolver o seu problema, pode até resolver naquele momento, a febre vai abaixar, mas se tiver uma infecção ali por trás daquela febre, a febre vai voltar, entende? Porque o problema, a causa raiz, ela não foi tratada, então a febre é só um sintoma, e a febre é até boa, porque se não fosse a febre, você poderia morrer de uma infecção sem saber, você ia simplesmente morrer, porque você estava com uma infecção, mas a febre sinaliza que o seu corpo não está bem, a febre é só um sintoma que você vê que o seu corpo não está bem, principalmente criança, se você é mãe, vai lá, você leva o seu filho no médico, ele investiga, ele abre a garganta, ele vê se tem pulso, se tem infecção, aí sim ele vai te dar o diagnóstico, né? Ele vai te dar o remédio, um anti-inflamatório, um antibiótico para realmente tratar aquela inflamação, aquela infecção, seja na garganta ou seja em qualquer outro lugar, entende? Porque ele vai vir com remédio sim para aliviar o sintoma, mas ele também vai vir com remédio para tratar a raiz do problema. E é justamente isso que você vai ver muito aqui. A gente vai falar bastante sobre as feridas emocionais, sobre os bloqueios emocionais, mas não vamos ficar somente nos sintomas. A gente vai precisar tratar na raiz para você realmente se ver uma pessoa liberta de todos esses bloqueios que travam a sua vida, porque não é a vontade de Deus que você vive uma vida travada e bloqueada. Então, os bloqueios emocionais, eles sempre vão surgir quando você quiser ir para um próximo nível, quando você quiser avançar na vida, quando você estiver diante de um desafio, diante de de repente, você foi convidada para dar uma palestra, aí você se sente travada, não tô com medo, não vou, vem aquela insegurança, você vai tirar carta, você vai estar diante de um desafio, ali vão aparecer os bloqueios emocionais, te puxando para baixo, dizendo que você não é capaz, que você não é merecedora, te fazendo se sentir inferior às pessoas. Então, assim, são vários bloqueios emocionais que a gente vai tratar aqui, mas entre eles tem muito disso. Os bloqueios emocionais, eles só vão aparecer na sua vida quando você quiser romper, né? Se você estiver aí na zona de conforto, não vai aparecer bloqueio nenhum, porque você está estagnada, né? Só identifica bloqueio emocional quem quer mudar, quem quer se transformar. É aí, quando você está num momento de transformação, de mudança, quer ter um relacionamento melhor, você quer ter uma autoestima melhor, aí que vão aparecer os bloqueios. Os bloqueios emocionais, eles vão aparecer quando você quiser muito alguma coisa. Olha, eu até marquei uma frase aqui, ó. Só é possível saber que está na prisão se você desejar a liberdade. Grava isso na sua mente. Você só vai saber que você está preso quando você deseja ser livre, né? Então os bloqueios emocionais, eles vêm mesmo aprender a sua vida. Então eu vou falar um pouquinho aqui com vocês alguns bloqueios emocionais, os mais comuns que podem estar travando aí a sua vida. E o primeiro deles que eu quero começar aqui é a ansiedade. E, infelizmente a gente vive num século de pessoas ansiosas, conhecida como o mal do século. Pessoas ansiosas que tomam remédio para acordar, remédio para dormir, né? E vive com aqueles pensamentos acelerados. A pessoa ansiosa, ela não consegue descansar. A mente dela é atormentada por desastres, tragédias, ela pensa negativamente o tempo todo, ela tá com medo do futuro, medo de que coisas ruins vão acontecer. A ansiedade, ela começa aqui, ó, na mente, através dos pensamentos que ela vai nutrindo na mente dela, das informações que chegam até ela, aquilo causa um impacto muito grande nas emoções dela. Então ela vai alimentando pensamentos acelerados,
pensamentos de tragédia, um medo do futuro, né? As mãos começam a suar, né? Começam a realmente dar aquela tremedeira, aqueles sintomas ali de quase uma síndrome do pânico, né? E a ansiedade, infelizmente, ela é um passo para você se tornar uma pessoa depressiva. A ansiedade, ela é um passo para depressão. Como eu falei, a ansiedade, ela não se trata com remédio. A ansiedade é só um sintoma de uma ferida emocional. Se você reprograma sua mente, ressignifica o seu passado, a ansiedade vai embora. Você não é mais presa pela ansiedade, entende? Que como a gente ficar só tratando o sintoma não resolve, você tá aqui justamente para isso. Outro bloqueio emocional que trava a sua vida, os seus resultados, é a procrastinação. Quantos cursos inacabados, quantos livros, quantas metas, quantos projetos a gente faz? A gente compra muito na ansiedade, né? Vou comprar aquele curso, vou fazer aquela academia, vou fazer essa meta, vou construir, tá chegando o final de ano, vou construir isso, vou fazer aquilo ano que vem, e tá tudo engavetado, né? A pessoa que procrastina, ela não constrói nada. Ela vê a vida passar e aquele sentimento de frustração, ela vai sendo tomada por aquele sentimento, onde ela vê a vida passando, a vida dela passando, ela se compara com outras pessoas, vê a vida dos outros avançando e a vida dela tá sempre no mesmo lugar. Então a procrastinação também, ela é um sintoma, é um sinal de um bloqueio emocional. Você não procrastina do nada, porque lembra que eu falei que o saber é cognitivo e o fazer é emocional? Porque racionalmente você tem a estratégia, você tem o método, você quer agir, mas emocionalmente você se sente presa e você não sai do lugar. E isso é um bloqueio emocional e você vai entender o porquê que você procrastina, por que você abandona os seus projetos, por que você deixa tudo pela metade. Então você vai sair daqui muito consciente. Só que eu não vou trabalhar só a consciência, você vai sair daqui sabendo resolver esses bloqueios emocionais que estão aí impedindo a sua vida de avançar, impedindo você de construir a vida que Deus planejou para você. Medo. Um dos bloqueios emocionais que mais aprisionaram a minha vida foi o medo. Eu andei presa no medo por muitos e muitos anos. Eu não sabia a raiz, eu não sabia como sair daquela situação. Eu tinha medo de falar em público, medo de me expor, né? Não sei quais são os medos que você tem, né? Talvez você aí tenha medo de dirigir, medo de abrir uma empresa, de empreender, medo de abrir um Instagram, medo de abrir um canal no YouTube, medo de fazer aquilo que você sonha em fazer, aquele medo que te paralisa, que faz você sentir a sensação também de estar paralisada, porque o medo, ele paralisa, né? Ele realmente aprisiona você. Na verdade, o medo também é espiritual, o medo é um espírito. A Bíblia nos diz que Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Tá vendo como nós precisamos dos 4 pilares para que você e vai tirando as mentiras que você acreditou e vai absorvendo as verdades da palavra de Deus e de tudo aquilo que Deus nos manda fazer e Ele fala ao nosso respeito. Porque tudo que nós temos de capacidade, identidade, se não vier dele, nada vai acontecer na nossa vida, né? Então o medo, ele é algo que paralisa muito a nossa vida e ele tem uma raiz, né? Tem um medo de ser abandonado, o medo de ser rejeitada, o medo de entrar num relacionamento e não dar certo, o medo de fracassar, né? Quantas mulheres têm medo, elas nem começam pelo medo de fracassar. Ah, não vou abrir minha empresa não vai dar certo mesmo. Ah, não, é convidado para dar uma palestra, ah, não sei falar em público, tô com aquele medo, não vou nem tentar. Você nem tenta para não se frustrar. Você nem tenta para não se machucar de novo. O medo, ele tem a raiz numa rejeição que você viveu lá no passado. Então a gente vai conversar também bastante sobre isso. E você vai entender muitas coisas dos seus comportamentos que você tem hoje na sua vida. Você vai compreender aqui de onde que eles surgiram. De onde que ele vem o medo. Você veio com medo de fábrica? Né? O projeto original de Deus não é o medo. Sendo que a Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo. Uma criança, ela não nasce com medo. Né? Então o medo, ele é aprendido na nossa vida. A gente aprendeu a sentir medo. A gente aprendeu a ficar aprisionado ao medo. Então você vai precisar fazer o caminho de volta. Então eu quero falar de alguns bloqueios emocionais aí que travam a sua vida, mas o medo é um dos principais. E o medo me travou por muito tempo. Então, eu não estaria aqui hoje, né, gravando esse curso pra você, se eu estivesse paralisada lá atrás, lá no medo. O que é que o medo tá paralisando na sua vida hoje? O que é que o medo tá te impedindo de fazer? Quais os medos que cercam a sua vida? É importante você também ir anotando algumas coisas, pegando o seu caderno, colocar no caderno, marcar, porque é importante pro seu próprio desenvolvimento. Dependência emocional. A dependência emocional também é um bloqueio que paralisa a sua vida, que te trava e que te faz entrar em relacionamentos tóxicos. Porque o que é a dependência emocional? A dependência emocional, ela tem raiz na baixa estima. Quando você depende emocionalmente de alguém, é como se você não respirasse se você não tivesse essa pessoa na sua vida. Entende? É como se você colocasse na outra pessoa toda a expectativa da sua felicidade, da sua realização, da sua plenitude. E isso deforma a nossa identidade emocional. Quando você se percebe, você não tem mais nem identidade. Porque você vive tanto em função do outro que você esqueceu de quem você é. E a dependência emocional é algo que entristece muito. A gente vive num ciclo, a gente vive presa. Aquilo que o outro pensa a nosso respeito, aquilo que o outro fala, né? O seu valor, a sua estima tá naquilo que as pessoas falam a seu respeito. Se você tem a dependência emocional, você sabe do que eu tô falando. É muito triste a gente viver presa na opinião dos outros, presa nessa baixa estima que não faz você enxergar o seu próprio valor. Porque quem depende emocionalmente de outra pessoa, você não entende o seu valor, você não sabe as capacidades, a sua identidade, o seu merecimento. Por isso
você depende emocionalmente de alguém. Então a dependência emocional, ela até leva você a se relacionar e estar dentro de relacionamentos tóxicos, ou seja, dependendo de migalhas das pessoas, se alimentando de migalhas das pessoas. É isso que a dependência emocional faz com a gente, porque aí a pessoa pisa, a pessoa humilha, a pessoa te xinga e você tá ali dentro daquele relacionamento, você não sai daquele relacionamento, mesmo sabendo que aquela pessoa te machuca. Eu até escutei uma frase que me impactou bastante, né? Só existe aquele que pisa em você porque você deitou no chão primeiro. É você que está permitindo isso. Mas por quê? A dependência emocional, ela é uma prisão, onde você não enxerga o seu valor. Então você vai se alimentando daquelas migalhas emocionais que as pessoas te dão. Você pode ser dependente emocional de um marido, de um amigo, de um pastor, de repente de alguém que você admira muito, e você fica dependendo da aprovação, da validação daquela pessoa. Isso é dependência emocional, isso machuca muito. Então toda dependência emocional, ela tem origem na sua autoestima. E a sua autoestima, ela é construída lá na sua infância. A dependência emocional é como se você quisesse preencher um vazio interno. Você não sabe quem você é, você não tem noção da sua autoestima. Então você depende de fatores externos, né? Seja uma pessoa, seja um trabalho, um dinheiro, para preencher um vazio interno. Então a dependência emocional, ela tem muita raiz na estima, na baixa estima. E a nossa estima, nossa percepção de valor, ela é construída lá no passado, na nossa infância, na nossa primeira infância. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho mais para frente. Com bloqueios financeiros, bloqueios de escassez financeira, que acaba também refletindo no nosso resultado, na nossa vida, né? Então, esses bloqueios financeiros, eles nascem também lá na nossa primeira infância. Tudo que você viu, ouviu e sentiu sobre dinheiro, né? Problemas com dinheiro. Então, eu creio que muitas de nós também, a gente é muito presa em crenças limitantes com relação a dinheiro. E tudo aquilo que você acredita é aquilo que você vai viver. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a primeira informação que você teve na sua infância com relação a dinheiro? Porque você está vivendo isso até hoje, né? Eu vim de uma infância muito escassa, eu vi muita escassez, eu vi muita dificuldade financeira, né? Eu vi muito a minha mãe trabalhar e ganhar muito pouco, não ser reconhecida pelo que ela fazia. Então eu comecei a repetir um padrão inconsciente, né? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre como funciona a nossa mente para você entender a raiz dos seus comportamentos. E não é só comportamental, é mental. Né? Se a gente não desbloqueia isso aqui dentro, a gente não rompe em nenhuma área da nossa vida. Eu tô falando do dinheiro, mas existem várias outras áreas que a nossa vida tá travada por conta de bloqueios emocionais. E um bloqueio financeiro é algo que traz muita tristeza também. E vai ter uma aula aqui dentro desse curso sobre destravando a mente próspera, onde eu vou falar de todos os bloqueios com dinheiro, de onde vem, como você pode destravar sua mentalidade com relação a dinheiro e verdadeiramente começar a prosperar. Porque a mente próspera, ela cria oportunidades, ela cria formas de você prosperar, de você ganhar dinheiro, de você prosperar com propósito, né? Não é só o dinheiro pelo dinheiro ele é vazio, mas o dinheiro, ele é bênção na nossa vida, e é com dinheiro que você paga suas contas, é com dinheiro que você consegue dar uma possibilidade melhor para o seu filho estudar numa boa escola. Tudo nós precisamos do dinheiro, nós necessitamos do dinheiro, ele é bênção na nossa vida, desde que o nosso coração não esteja nele. Então você vai começar a entender os bloqueios que você tem com relação a dinheiro. Baixa estima também é um bloqueio emocional muito grande. Então, a baixa estima, né? Então a nossa estima também, como eu falei quando eu fui falar de dependência emocional, a nossa estima, a nossa autoestima, ela é construída na nossa primeira infância. Então o que vai definir se você tem uma identidade saudável, uma estima boa ou ruim, é as experiências que você viveu lá no passado. Então, pessoas que têm baixa autoestima, elas têm complexo de inferioridade, elas vêm juntando com várias outras coisas. Ela se sente inferior, ela se sente incapaz, ela não se sente valor, ela não se sente digna nem merecedora. E que toda a raiz de todos os bloqueios emocionais, eles estão na infância. O bloqueio emocional, ele só existe porque existe uma ferida emocional aberta. É isso que acontece. Eu quero que você entenda muito bem isso. Todos os bloqueios, a depressão, a procrastinação, o medo, a ansiedade, a insegurança, todos os bloqueios emocionais, eles têm uma origem. E eu quero te falar um pouquinho dessas origens nas próximas aulas, para você entender, porque senão vai ficar uma aula muito longa. Eu quero que você entenda de onde veio esses bloqueios, né? Qual que é a origem. Lembra que eu falei bastante de não ficar tratando o sintoma? De nada adianta você ficar tratando o sintoma. Ah, eu tô com medo, vou ficar tratando o meu medo. Tô com medo de falar em público. Vou lá, compro o livro, compro o curso, me especializo, mas eu tô bloqueada. Então não vou sair do lugar. Não adianta. O saber é cognitivo, mas o fazer, o entrar em ação é emocional, né? 87% do seu poder de ação tá no emocional. Então não adianta só ficar no campo do saber, da cognição, porque racionalmente você sabe tudo que você tem que fazer, mas emocionalmente você não sai do lugar. Então é necessário você olhar para os seus bloqueios emocionais, para aquilo que trava a sua vida, para identificar as raízes, porque o primeiro passo para mudança é a consciência. Sem consciência você não muda nada. A partir do momento que você começa a ganhar consciência, você já começa a pensar, por isso que eu ajo assim, por isso que eu me comporto assim, entende? A nossa mente, ela vai sendo descortinada, né? Então, porque nossos bloqueios, eles só dominam quando tá escuro. Quando começa a gente jogar luz é a verdade, né? A palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade te liberta.
Então você está começando a conhecer as verdades do que está por trás desses bloqueios. A depressão também é um bloqueio emocional muito grande, que eu vejo muitas mulheres presas na depressão. E a depressão, quando ela tem origem fisiológica, aí realmente tem que procurar um médico, tem que fazer a reposição hormonal, porque nós somos seres emocionais. A gente tem os hormônios ali que são responsáveis pela dopamina, serotonina. A maioria dos remédios antidepressivos, você vai ver lá que tem a serotonina como principal fator, princípio ativo, porque a serotonina é o hormônio do prazer, do bem-estar, da alegria. Você precisa ter alegria de viver. Você não nasceu para ficar presa numa depressão. Então, se a depressão tem origem fisiológica, aí realmente você tem que tratar com um médico, você tem que fazer essa reposição e tá tudo bem. Mas se ela tem origem emocional, ela tem origem lá no seu passado. Situações que marcaram a sua vida lá no passado estão refletindo na sua vida hoje. Então, essa depressão, ela tem uma origem, ela tem uma causa. Nosso cérebro, ele não foi programado e nem projetado para ficar no futuro e nem no passado. Se você está com excesso de futuro, você está ansiosa. Então, se você está com excesso do passado, você está depressiva, porque uma coisa vai puxando a outra, entende? Então, por isso é necessário a gente conhecer. A verdade liberta, a verdade cura, a verdade transforma. É o conhecimento que transforma a nossa vida. O conhecimento certo, ele te liberta também. O conhecimento certo, ele te faz ter uma nova vida. Então, eu só quis aqui dar uma explanada de todos esses bloqueios emocionais que podem sim estar travando a sua vida em diversas áreas, né? Seja no emocional, no espiritual, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Talvez você não consiga avançar na vida profissional. Você sabe tudo que você tem que fazer, mas sua vida está travada. Na vida profissional, na sua parte financeira, nos seus relacionamentos com seus filhos, no seu casamento, né? Talvez você seja uma pessoa que se sinta sozinha, não consegue arrumar ninguém, não consegue se ver merecedora de ter alguém na sua vida, de ter um bom parceiro, um bom companheiro, uma pessoa que vai te honrar, que vai te amar, que vai te respeitar. Tudo isso são bloqueios emocionais que estão travando a sua vida. Então é importante a gente ganhar essa consciência para que a gente possa romper com esses padrões. Só você sabe, minha amiga, o preço que você tem pago por carregar esses bloqueios emocionais. Quantos prejuízos, quais são as consequências e prejuízos que você tem tido por ter a tua vida travada, por não enxergar o seu verdadeiro valor, por não se ver como uma pessoa merecedora, capaz, boa o suficiente, por se enxergar com uma distorção na sua identidade, por carregar tantos bloqueios emocionais que tem impedido você de prosperar em diversas áreas da sua vida, seja financeira, profissional, seja nos seus relacionamentos. E tá na hora de dizer chega. Chega uma hora na nossa vida que a gente precisa tomar atitudes. É impossível você ter um resultado diferente praticando sempre as mesmas coisas. E é por isso que eu desenvolvi esse curso Desperte o Seu Valor, que tá com uma condição imperdível de R$ 67,00 apenas. Eu te dou garantia de 7 dias, você não perde nada ao entrar nesse curso. Porque se você assistir o curso e você vê que não é pra você, eu devolvo todo o seu dinheiro. Você tem 7 dias de garantia. Vem fazer parte desse curso e eu tenho certeza que a sua vida não será a mesma. Você vai aprender a se transformar de dentro pra fora, romper com bloqueios e travas emocionais que estão impedindo você de avançar, com ferramentas cientificamente comprovadas, toda baseada na ciência, na neurociência, com princípios bíblicos que vão te ajudar a sair desse lugar de dor para que você viva a vida que você merece. Então, se você tem alguma dúvida, eu vou deixar meu Instagram aqui. Me chama no Instagram, me segue lá também. Eu tiro todas as suas dúvidas que você precisar. Além do curso, eu também tenho uma mentoria individual, onde eu mapeio todo o seu comportamento, onde é um processo, monto um processo personalizado, de acordo com as suas necessidades, para te tirar desse lugar de dor. Não perde tempo e clica nesse link, entra no curso ou faça parte da minha mentoria. Deus abençoe.